Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador Prometido, por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura-estudo da primeira obra básica da codificação espírita, intitulada O Livro dos Espíritos, publicado em 1857, em Paris, França, conteúdo de revelação, extrato de respostas, psicografadas a diversos médiuns, pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec. Exame da segunda parte, denominada Mundo Espírita ou dos Espíritos. Perguntas de 361 a 366. Capítulo 7, Retorno à vida corporal. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo Faculdades Morais e Intelectuais. Pergunta de Kardec, número 361. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? Resposta dos Espíritos. São as do Espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse Espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Contra a pergunta de Kardec, número 361a. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um espírito mau. Resposta dos Espíritos. Sim, mas, dizia antes, que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, ao que chamais demônios. Pergunta de Kardec, número 362. Qual o caráter dos indivíduos, em que encarnam espíritos desvairados e levianos? Resposta dos Espíritos. São indivíduos estúrdios, maliciosos, e não raro, criaturas malfazejas. Pergunta de Kardec, número 363. Tem os espíritos paixões, de que não partilha a humanidade? Resposta dos Espíritos. Não, que, de outro modo, vô-las teriam comunicado. Pergunta de Kardec, número 364. O mesmo Espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Resposta dos Espíritos. Certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos. Pergunta de Kardec, número 365. Por que que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Resposta dos Espíritos. É que não são ainda bastante puros, os espíritos encarnados nesses homens, que então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência. Durante outro, em moralidade. Pergunta de Kardec, número 366. Que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação, nele, de outros tantos espíritos, diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial? Resposta dos Espíritos. Refletindo, reconhecereis que é absurda.
O espírito tem que ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse uma amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele careceria de individualidade, pois que, por sua morte, todos aqueles espíritos formariam um bando de pássaros escapados da gaiola. Queixa-se, com frequência, o homem, de não compreender certas coisas, e no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades, quando tem ao seu alcance, explicações muito simples e naturais. Ainda neste caso, tomam o efeito pela causa. Fazem, com relação à criatura humana, o que, com relação a Deus, faziam os pagãos, que acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos no universo, se bem que as pessoas sensatas, com ele coexistentes, apenas viam em tais fenômenos, efeitos provindos de uma causa única: Deus. Nota de Kardec. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem, a este respeito, vários pontos de semelhança. Enquanto se detiveram na aparência dos fenômenos, os cientistas acreditaram fosse múltipla a matéria. Hoje, compreende-se ser bem possível que tão variados fenômenos, consistam apenas em modificações, da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, exatamente como os diferentes sons do órgão, os quais procedem todos do ar, e não de tantas espécies de ar, quantos os sons. De semelhante sistema decorreria que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso significaria que outros tantos espíritos teriam vindo habitá-lo ou o teriam deixado, o que o tornaria um ser múltiplo, sem individualidade, e conseguintemente, sem responsabilidade. Acresce que, o contradizem, numerosíssimos exemplos de manifestações de espíritos, em que estes provam suas personalidades e identidade. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo, de subtítulo: Influência do organismo. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.